Olá, caríssimos alunos. Estamos finalizando nossa disciplina de Planejamento para o Ensino da Matemática no curso de Licenciatura em Matemática da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Na aula de hoje eu vou finalizar esta revisão que nós estamos fazendo dos principais conceitos, falando de alguns dos tópicos que nós discutimos na última parte, em particular falando de avaliação, falando do planejamento do calendário e de várias ações que nós fazemos. Então, quando nós planejamos a disciplina, temos que ter muito em mente a conexão entre o conteúdo, os métodos, o tempo, os objetivos. Planejar uma disciplina é olhar para todas essas ações que serão executadas, tendo em mente o melhor aproveitamento dos nossos alunos. Tá? Então, o amálgama de tudo isso é que é o planejamento. Vou fazer alguns comentários sobre matemática, que a gente tem que ter isso em mente, porque isso impacta a maneira como nós planejamos. A matemática é uma ciência em si mesma, ela é uma ciência por si própria. E o desenvolvimento da matemática não depende de aplicações imediatas. Existe uma quantidade enorme de exemplos. O exemplo que eu mais gosto é o exemplo do estudo de números primos, que começou com os gregos e que durante mais de 2000 anos atraiu as mentes dos matemáticos que ficavam encantados com a ideia de números primos e estudavam números primos. Euler, grandes matemáticos se dedicaram. E nunca teve uma aplicação imediata. A primeira aplicação imediata de números primos foi ocorrer no fim do século XX e que até hoje é uma aplicação que nos impacta a vida diária, que é toda a criptografia que permite a transmissão de dados com segurança na internet, chama criptografia RSA. RSA são as letras iniciais dos nomes dos 3 pesquisadores que desenvolveram essa técnica, estavam trabalhando nos Estados Unidos, numa universidade, e a criptografia RSA que permite que nós mandemos dados pelas redes sociais, pela internet, transferimos dinheiro entre os bancos de forma segura. E ela é totalmente baseada na teoria de números primos. Então, a matemática ela não depende de aplicação imediata, assim como a arte não depende de aplicação imediata. Então, o avanço da matemática é o avanço do conhecimento e é o avanço da humanidade. Com certeza, aplicações vêm. Talvez demore um tempo, mas a matemática é essencial. Então, a matemática está em toda parte, ela é útil. E usamos matemática o tempo inteiro. Quando nós vamos às compras, quando lemos uma receita, a bula de um remédio, a conta de energia. Então, matemática é útil e está o tempo inteiro na nossa vida. E quanto mais competentes nós formos em matemática, mais facilmente nós vamos lidar com essas situações. Menos dúvidas nós vamos ter no nosso dia a dia. Então, a matemática é parte da formação de um cidadão. Como a arte, a cultura em geral, o acesso à matemática é um direito. Toda sociedade desenvolvida assegura o direito ao conhecimento nesse sentido amplo do qual a matemática faz parte. Nós, dentro desse contexto todo, falamos muito de avaliações. Entre outras coisas, nós olhamos assim, alguns riscos que podem ocorrer quando nós fazemos avaliações e como inserir a avaliação no projeto pedagógico da escola. E o planejamento das avaliações. Quando eu falo planejamento, temos que pensar o calendário, temos que pensar a hora de fazer, como fazer, e eu vou recordar alguns das observações fundamentais, que são reflexões que vocês vão ter que fazer não só agora, vão ter que fazer a vida inteira de professores. Esses temas que eu vou falar nos próximos minutos têm me acompanhado na minha vida de professor desde que eu comecei a ser professor. São coisas que nunca vão se afastar das nossas preocupações. São fundamentais na vida de um professor. Então, vamos lá. O objetivo. O objetivo é avaliar o que o aluno aprendeu e não aquilo que ele não sabe. Essa é uma reflexão quase que uma anedota, né? Mas é muito importante. Se nós enchermos o processo de avaliação, seja uma prova, seja uma entrevista, seja uma tarefa, um trabalho, de perguntas muito difíceis, elas vão avaliar todos os nãos, tudo aquilo que o aluno não sabe.
E eu quero saber o que o aluno sabe. Eu sempre brinco dizendo que num mundo ideal haveria uma quantidade enorme de perguntas muito simples que iriam avançando e o aluno iria respondendo tudo o que ele sabe, até a gente perceber até onde ele chegou, para daí para frente tentar estimulá-lo a dar o passo seguinte, a aprender a próxima coisa. Mas é muito importante isso, ter a ideia de que nós queremos avaliar o que o aluno sabe, não o que ele não sabe. Avaliar a prontidão do aluno para seguir em frente, isso é muito importante. Muitas vezes, nas avaliações, a gente acaba sobrevalorizando aspectos de importância menor. Isso gera um desafio interessante para o professor. Às vezes, eu já me vi muito nessa situação, de ter que fazer avaliações bem tradicionais, provas com exercícios, numa instituição, e ano após ano. E aí fica uma certa pressão de que, bom, ano após ano as minhas avaliações são repetitivas, avaliações são muito parecidas ano após ano. E aí vem uma tentação de você mudar. Tomar muito cuidado, que às vezes ao mudar nós simplesmente introduzimos temas de relevância menor. E isso não é produtivo. Muitas vezes nós temos que aproveitar a avaliação para observar o nível de aprendizado do grupo. Nós não estamos só observando cada aluno. Ao olhar e fazer uma análise macro, e para isso algumas ferramentas estatísticas são boas, nós podemos fazer uma avaliação que daí é quase que autoavaliação, olhando se o grupo está conseguindo atingir os objetivos, se o grupo está avançando. Uma coisa é a gente analisar cada indivíduo dentro do grupo, para saber se aquele indivíduo conseguiu superar etapas. Mas outra coisa é olhar o grupo. E muitas vezes a gente só tem uma percepção melhor do todo quando a gente para analisar o desempenho do grupo. É muito importante que o aluno tenha uma sensação de justiça quando ele está sendo avaliado. A avaliação não pode ser percebida como punitiva pelo aluno. Ela tem que ser percebida como resultado de um resultado que o professor está querendo fazer, mas que está inserido dentro de um projeto comum. Então é muito importante discutir a avaliação e o resultado alcançado com os alunos. E dentro disso, é importante também, como eu disse, né, não perguntar coisas irrelevantes, também não fazer pegadinhas. Se nós introduzimos numa avaliação aquilo que se chama normalmente, né, de pegadinha, aquela pergunta maliciosa, aquela pergunta capciosa, aquela pergunta que induz erro, para que eu vou induzir erro? Induzir erro pode ser divertido se nós estamos numa reunião social, brincando entre amigos, e a gente faz uma charada, ou quase que uma anedota, e mostra para um amigo, olha que pergunta capciosa, ela te induz a erro. Mas isso não deve fazer parte de uma avaliação numa instituição de ensino. Tá? Entra muito nessa questão da avaliação ser justa. E eu sempre discuto avaliações com os meus alunos presenciais para que ao fim dessa discussão, olhando no olho uns dos outros, nós concluamos, cheguemos ao acordo de que aquela avaliação não foi justa. E já me aconteceu isso, eu chegar à conclusão que a avaliação não foi justa, eu faço um movimento de correção, de retificação daquela avaliação, de alteração para que ela fique justa. Essa devolutiva, né, essa é uma palavra técnica para isso, é um momento de muita importância no planejamento e deve estar previsto no planejamento, deve ser um momento de avaliação mútua, de interação entre o professor e os seus alunos. Isso é muito importante. Então, o calendário e cronograma. As avaliações elas têm que andar de mãos dadas com o conteúdo. Eu, por exemplo, tomo sempre esses cuidados. Nunca inseri numa avaliação o tema que eu ensinei ontem. Às vezes, na pressão que o professor sofre, dependendo de como aquela escola está articulada, se é de rede, se ela tem um cronograma muito rígido, controlado por instâncias superiores, às vezes o professor, entre aspas, está atrasado com a matéria e ele tem uma aula em que ele corre com a matéria, ensina um monte de coisas naquela aula e na aula seguinte já tem uma avaliação. Isso não é produtivo. O processo de aprendizagem não é uma corrida contra o tempo, uma corrida contra o relógio. O aluno precisa ter tempo
de tentar fazer, de errar, de perguntar, de amadurecer, de ter dúvidas e aprender finalmente. O que nós queremos é que o aluno aprenda. Eu não estou interessado em simplesmente cumprir etapas como se fosse uma corrida contra o relógio. Como eu disse, nunca inserir pegadinhas, né? O aluno tem que ser cobrado no que realmente importa. E dentro desse contexto, privilegiar o estudo e a dedicação do aluno. É isso que eu quero valorizar, porque falta o excesso de talento. De alguma forma a gente valoriza o talento, mas ele não é o padrão da escola inclusiva. Veja, nós não vamos punir um aluno porque ele não é muito talentoso numa determinada área. Se ele está se dedicando, está estudando, está fazendo o melhor que ele pode, eu quero premiá-lo. Eu sempre fico pensando, imagina que nós fôssemos exigir talentos. Nós vamos exigir talento em matemática, talento em música, talento em esportes. Não seria justo que a educação exigisse talentos deste tipo? A pessoa pode não ter habilidade física para uma certa coisa, mas a atividade de educação física não vai avaliá-la pelo desempenho. Isso quem faz são os esportes olímpicos. E isso tem que estar presente também na matemática. Nós não vamos fazer da educação regular o local de premiação do grande talento em matemática. Esse aluno vai ter sua carreira como matemática separadamente. Um comentário que eu acho bom de reflexão também, não estou dizendo que vocês têm que concordar com isso, com tudo que eu falo, mas é bom refletir. Essa questão de nota mínima, qual é a nota mínima de aprovação, se é nota, se é conceito, se é de 5, se é 7. É bom refletir sobre isso e eu acho que sempre acaba tendo uma acomodação e que essa é uma discussão de menor importância. Mas é uma discussão que está presente em muitas instituições escolares e que tem que estar incorporada no planejamento daquela instituição. E nas últimas aulas nossas, nós discutimos a questão de museus, feiras de ciências, acervos científicos. Essa é uma temática riquíssima. Eu acho que vocês têm que planejar muito isso, têm que pensar muito nisso. É uma coisa que está crescendo no mundo, o uso de acervos, dessa ideia. Como eu comentei com vocês, dei uma lista, uma grande quantidade de museus de matemática sendo inaugurados pelo mundo afora. Isso é uma coisa que está sendo incorporado. Na verdade, o número de visitantes em museus em geral, não só museus de ciência, também museus de arte, museus de história, museus de tudo, há uma busca, e é um fenômeno mundial, por esta complementação à vida escolar. A busca de um crescimento cultural de conhecimento através dessas instituições que nós chamamos genericamente de museus. Muito parecido com isso são as mostras culturais, as feiras de ciências, em que os nossos alunos mostram para o seu entorno, a família, os vizinhos da escola, trabalhos que eles fizeram. Isso é uma coisa muito rica e que nós devemos incorporar no nosso planejamento. Sempre que dá muito trabalho, né, para fazer essas coisas, mas sempre que nós conseguirmos incluir no planejamento do ensino de matemática essas atividades concretas, nós vamos enriquecer muito o nosso dia a dia, vamos ganhar muito, o aluno vai ficar muito estimulado, vai ser uma coisa muito boa se nós conseguirmos fazer. Eu recomendo, assim, com muito carinho, que vocês tenham uma dedicação muito grande para essa temática. Tá legal? Então vamos encerrar por aqui.